Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sexto ano. E nesta aula, o intérprete da lei e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre a equivalência e a simplificação de frações. Nós vamos iniciar observando essas figuras. Então, as figuras a seguir possuem as mesmas dimensões e foram divididas em partes iguais. Olha só, isso é super importante aqui nas frações. Divisão em partes iguais. Veja a fração que corresponde à parte colorida de azul de cada uma delas. Então, nós vamos representar aqui na primeira figura, tá? Nessa primeira figura, a fração que representa a parte colorida de azul. No caso, esta primeira figura, ela foi dividida em duas partes iguais e considerada aqui uma. Nós estamos considerando a parte em azul. Então, nós temos aqui um meio. Agora, na segunda figura, nós vamos contar aqui em quantas partes iguais o inteiro ele foi dividido. Percebam que aqui nós temos 6 partes iguais e 3 foram considerados, né? Essas 3 partes aqui em azul. Já na terceira imagem, nessa terceira imagem, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A figura foi dividida em 10 partes iguais e foram aqui consideradas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes em azul, tá? E agora, vamos apresentar aqui a fração correspondente à quarta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A quarta figura ela foi dividida em 18 partes iguais e foram aqui consideradas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes consideradas. As partes coloridas em azul, elas representam a mesma parte do todo. Então, nós podemos dizer que 1/2, 3/6, 5/10, 9/18, elas são frações equivalentes, ou seja, nós podemos dizer que 1/2 é igual a 3/6, que é igual a 5/10, que é igual a 9/18. Então, as frações equivalentes, elas são frações que representam a mesma parte do todo, tá? Fixa isso bem. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Então, como encontrar as frações equivalentes? Então, para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar ou dividir, tá? O numerador e o denominador por um mesmo número natural, sempre, tá? Diferente de zero. Vejam só, eu posso multiplicar ou dividir, tá? Multiplicar ou dividir. Mas tem que ser o numerador e o denominador por um mesmo número. E este número diferente de zero. Então, vamos aqui para um exemplo. Encontre duas frações equivalentes a 7/5. Então, aqui eu vou encontrar uma fração equivalente a 7/5, multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? E esse número tem que ser diferente de zero. Então, eu vou escolher multiplicar aqui por 3. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 3, tá?
Então, 7 vezes 3, 21. E 5 vezes 3, 15. Pronto, encontrei uma fração equivalente a 7 quintos, que foi 21 quinzeavos. Agora, eu vou encontrar outra fração, né, que seja equivalente a 7 quintos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7 quintos. Então, para encontrarmos uma fração equivalente a 7 quintos, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, tá? Então, vou colocar aqui 7 quintos, multiplicando numerador e denominador por um número à minha escolha, tá? Então, escolhi aqui 4. 7 vezes 4, 28. 5 vezes 4, 20. Então, 28 vinteavos é uma fração equivalente a 7 quintos. Então, eu posso dizer que 7 quintos é igual a 21 quinzeavos, que é igual a 28 vinteavos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a simplificação de frações. Então, utilizando divisões, tá? Utilizando divisões, podemos obter frações equivalentes a 60, 150 avos. Então, veja. Então, nós temos aqui 60, 150 avos. Então, agora eu vou em busca de um número que possa dividir numerador e denominador ao mesmo tempo, tá? Então, um número que divida 60 e que divida 150 ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou dividir os dois por 10. Dividir os dois aqui por 10, 60 e 150. Olha, todo número que termina em 0, ele pode ser divisível por 10. Então, nós vamos realizar aqui essas divisões, tá? 60 dividido para 10, 6. E 150 dividido para 10, 15. Olha como já ficou bem mais simples, né, a escrita dessa fração. Agora, eu vou olhar para 6 quinzeavos e verificar novamente se existe algum número que possa dividir numerador e denominador ao mesmo tempo. Então, aqui eu consigo enxergar um divisor comum para os dois, o número 3, tá? Então, eu vou dividir numerador e denominador por 3. Então, eu vou ter aqui como resultado, no numerador, 2 e no denominador, 5. Agora, olhando de novo para este resultado que encontramos, nós vamos verificar se existe algum número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Percebam que aqui eu não tenho um número maior do que 1 que divida numerador e denominador ao mesmo tempo, tá? Então, nós paramos por aqui. Então, acabamos de encontrar a forma simplificada, né, para a fração 60, 150 avos, que no caso aqui é 2 quintos. Então, nós acabamos de encontrar aqui a fração, né, simplificada e, neste caso, a fração irredutível. A simplificação de fração é um método utilizado para reduzir o valor do numerador e do denominador da fração sem alterar a divisão, ou seja, encontrar uma fração mais simples que represente a mesma quantidade. Então, é isso que fazemos, né, quando vamos simplificar uma fração. É encontrar uma fração mais simples que represente a mesma quantidade. Aqui nós temos outra forma de encontrarmos a fração irredutível de 60, 150 avos.
Lembram que lá eu iniciei dividindo por 10, mas você pode iniciar, né, dividindo por qualquer número que você consiga enxergar, que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Neste caso aqui, a divisão foi por 5, mas também poderia ter iniciado por 2. Por quê? O numerador é par e o denominador também é par. Então, pode ser iniciada também essa divisão por 2. Mas vejam aqui, ó, 60 dividido para 5, temos aqui como resultado 12. E 150 também, né, dividido para 5, 30. Então, nós temos 12, 30 avos. Dividindo novamente, nós encontramos aqui 4 décimos. 12 dividido para 3, 4. 30 dividido para 3, 10. E agora, 4 dividido para 2, 2. 10 dividido para 2, 5. E encontramos a fração 2 quintos. Percebam que foram dois caminhos diferentes, mas chegamos ao mesmo resultado. E quando saber, né, a hora de parar? Quando não encontrarmos mais um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Aqui nós vamos falar um pouco mais daquilo que vimos nesta videoaula. 4 amigos, João, Pedro, Ana e Maria, saíram juntos para fazer um passeio por um mesmo caminho. Até agora, João andou 6/8 do caminho, Pedro, 9/12, Ana, 3/8 e Maria, 4/6. Os amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho são João e Pedro, João e Ana, Ana e Maria ou Pedro e Ana. Aqui nós vamos apresentar, tá, os amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho. E esses pontos do caminho, onde esses amigos se encontram, eles estão indicados por 4 frações. Então, nós precisamos indicar aqui quais são as frações que representam a mesma parte do caminho. Então, percebam que eu estou falando aqui de frações equivalentes, tá? E para apresentar uma fração equivalente à outra, nós podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Então, nós vamos iniciar aqui com 6/8. Então, nós vamos colocar aqui um número, apresentando aqui um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Então, eu vou apresentar aqui 2, tá? Então, 6 dividido para 2, 3. 8 dividido para 2, 4. Então, aqui eu apresentei uma fração que é equivalente a 6/8, que é 3/4. Então, nós vamos agora apresentar aqui uma fração que é equivalente à fração que indica o ponto onde Pedro está, que é a fração 9/12. Então, aqui, numerador e denominador serão divididos por um mesmo número, tá? Lembrando que eu posso apresentar aqui frações equivalentes através da multiplicação também, tá? Isso vai depender muito da fração. Então, aqui eu vou apresentar um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Neste caso aqui, eu vou colocar um 3, tá? Número 3, dividindo numerador e denominador aqui ao mesmo tempo. 9 dividido para 3, 3. 12 dividido para 3, 4. Opa, acabamos de encontrar aqui, ó, 3/4 e também aqui 3/4. Então, podemos já aqui indicar, né, que Pedro, aqui é a fração, né, correspondente ao ponto em que Pedro se encontra, tá? E essa primeira ao ponto que João está, que é o ponto que João está, certo?
Vejam que aqui eu já tenho os nomes dos amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho, que é João e Pedro. Ó, a alternativa aqui, A, João e Pedro. E finalizamos esta aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.